Pastor Jones. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, meus irmãos. Pode tomar assento, Deus abençoe a vida de cada um. Quero agradecer a Deus por estar mais uma vez tomando este lugar, com a permissão do nosso pastor. Agradeço, pastor Aguinaldo, pela consideração. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. E os demais obreiros, que eu creio que todos têm uma palavra no seu coração. Sempre que eu estou aqui, irmãos, eu fico muito feliz em poder aprender, não é? Porque ensinar é muito difícil. Falar da palavra de Deus é algo muito sério para todos nós. Mas eu creio que você veio nesta noite para ouvir o Espírito Santo de Deus falar na sua vida. Amém? Este é o nosso propósito, irmãos, não é? Nós não viemos para ouvir o homem, nós não viemos para ouvir a mulher, não viemos para ouvir o grupo, nós não viemos para nos apresentar, mas viemos para que o Espírito Santo de Deus, ele fale conosco, porque todo crente que vem para a igreja deve sair com a alimentação do Espírito Santo, forte, fortalecido para continuar firme na sua vida espiritual. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14 ao 21. Nós vamos fazer uma leitura juntos. Estarei lendo, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Quero agradecer a Deus também por ter chegado bem de viagem. Fizemos ali uma viagem até o estado do Espírito Santo, a cidade de Serra. São 1.100 quilômetros. Fomos e voltamos com o nosso veículo, com a nossa família, tudo em paz, graças a Deus. Não fui até a Bahia não, que é muito longe. Só até o Espírito Santo tá bom. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 em diante, nos diz assim a palavra de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Meus queridos, esse texto do apóstolo Paulo, é interessante que a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, é uma carta que tem muitos ensinos, como todas as cartas de Paulo, mas uma carta de defesa do seu ministério. Se não fosse o amor de Cristo, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o amor de Cristo, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não poderíamos estar aqui hoje. Então Paulo, meus irmãos, ele falando aqui do amor de Cristo, fazendo aqui menção do seu sacrifício na cruz, é exatamente sobre este tema que nós queremos tratar hoje, que nós vivemos pelo amor de Cristo. Paulo escreveu esta carta e, fazendo uma defesa do seu ministério, ele escreveu aos irmãos
da Acaia e também de Corinto, e também ao obreiro Timóteo, como está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Ele buscava defender o seu ministério na Igreja de Cristo, para a qual foi chamado pela infinita misericórdia de Deus. É provável que os cristãos ainda não teriam compreendido o chamado do Paulo, já que ele não foi um dos apóstolos, discípulos que andou juntamente com Cristo, mas que veio posteriormente a ser chamado pelo Espírito Santo. E talvez por ignorância, por desconhecimento, eles não compreendiam o ministério de Paulo. E, portanto, ele precisava defender o seu ministério. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 5, diz: porém, em nenhum momento vemos o apóstolo apresentando a si mesmo. Não é? Então, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, Paulo, ele não se apresenta a si mesmo em seu ministério, mas traz o propósito da revelação de Deus em sua vida e em seu chamado, sempre se apresentando como instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho de Cristo. E este é, meus irmãos, o objetivo de cada um de nós que aceitamos a Cristo como Salvador: ser instrumento nas mãos de Deus para ser usado na obra de Cristo. Então, este chamado que Deus deu a Paulo, ele procura enfatizar e mostrar nesta carta, defender o seu ministério, a sua autoridade, o seu trabalho. Ele escreve essa carta estando ali na Macedônia e apresenta a sua gratidão e seu arrependimento e obediência, que está renovando agora com esta igreja. O ano desta carta, que é o ano de 51 ou 52 depois de Cristo, ele data de aproximadamente 18 anos posterior à morte de Cristo. Então entenda que Paulo está escrevendo esta carta já quase 2 décadas depois da morte e da ressurreição de Cristo. Porém, a igreja, ela ainda carece do ensino, porque é uma igreja ainda muito ainda nova, muito ainda no nascedouro. Então era necessário que Paulo escrevesse e explicasse a esta igreja o que é o amor de Cristo e o que significou a sua morte. Meus queridos, a palavra morte do grego significa separação. Então, esta separação, ela está presente na vida do ser humano, porque a morte faz parte, evidentemente, como consequência da vida. Não há morte sem vida. Então, o apóstolo Paulo, ele dizendo nesta carta, ele diz que Cristo, ele foi entregue à morte. Você leu aí no verso 14, que o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, era todos que deveriam estar na cruz. Eu e você devíamos pelos nossos pecados. O mundo estava em dívida pelos seus pecados. A humanidade estava em dívida com Deus pelos seus pecados. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus escolheu um povo, elegeu este povo na terra, e este povo, depois foi dado a eles a lei, e eles também foram ensinados, desde os dias dos primórdios, desde o livro de Gênesis, a se apresentar a Deus com ofertas e sacrifícios. Depois eles aprenderam, através de vários tipos de ofertas e sacrifícios, que eram importantes para que se entregasse sempre um inocente, um animal morto, para que aquele inocente pagasse pela sua culpa, fazendo assim a expiação do pecado. Mas quando Jesus Cristo, ele morreu por nós, ele era o inocente que estava sendo entregue na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E agora o sacrifício deste Jesus, que não era um animal como eram os outros sacrifícios, não era um outro ser diferente de mim e de você, era um ser humano. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E quando ele foi entregue na cruz, aquele sacrifício ele foi eficaz, porque um homem, verdadeiramente homem, 100% homem, estava sendo entregue, o seu sangue estava sendo derramado, mas não havia sobre ele culpa, não havia sobre ele pecado, não havia sobre ele
nenhum tipo de corrupção para que ele fosse condenado, mas por causa do amor de Cristo, por mim e por você, por causa do amor do Pai, ele entregou o seu próprio Filho na cruz, para que eu e você estivéssemos aqui hoje e glorificasse, exaltasse o nome do Senhor. O sangue derramado na cruz redimiu os nossos pecados. O sangue derramado na cruz serviu como expiação para os nossos pecados. Agora, o único sacrifício substituiu todos os sacrifícios que haviam anteriormente, não havendo mais necessidade de sacrificar qualquer inocente, porque todos aqueles que olham para Cristo, olham para a cruz de Cristo. Portanto, um morreu, se um morreu, todos morreram com ele. Eu estou morto na cruz, porque Jesus morreu por mim, eu olhei para ele, aceitei a ele, reconciliei com ele, eu estou ligado a ele. Portanto, a morte dele, aleluia, substituiu a minha necessidade de morrer naquela cruz. O Senhor substituiu a minha vida naquela cruz, aleluia. Ele foi o cordeiro, aleluia, que morreu por nós. Ele foi o cordeiro da expiação. Ele foi o cordeiro, aleluia, que fez o sacrifício vicário, que se entregou na cruz por nós. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A visão é outra, o andar é outro, a maneira de agir é outra, a maneira de pensar é outra. Quem praticava coisa errada não pratica mais. Quem fraudava não fraudava mais. Quem rouba não rouba mais. Quem se embriagava não se embriaga mais. Quem fumava não fuma mais. Quem batia na mulher não bate mais. Quem traía não trai mais. Aleluia. Quem tinha o espírito de vingança não tem mais. Aleluia. Quem queria o mal já não quer mais. Mas você agora você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo transformou a tua vida. E o verso 18 diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então ele nos reconciliou consigo mesmo. Deus Pai nos reconciliou consigo através de Cristo, Filho, morto na cruz, ressuscitado, morto e ressuscitado, e nos deu o ministério da reconciliação. Então nos deu a capacidade de se reconciliar, de reconciliar com o próximo. Reconcilia-se com Deus. Quem se reconcilia com Cristo, reconcilia-se com Deus, reconcilia-se com o próximo. O pai que não tinha mais amizade, não tinha mais carinho, amor pelo seu filho, agora reconciliado com Cristo, passa a amar o seu filho. O filho que abandonou sua casa, como o filho pródigo, deixou tudo para trás para viver a sua vida, agora, usando como exemplo, quando volta à casa do pai, é como se ele estivesse reconciliando-se com o pai. Então, quando você reconcilia-se com Cristo, você reconcilia com Deus e reconcilia-se com aqueles que você precisa reconciliar. E o Espírito Santo está falando hoje porque talvez alguns precisam olhar mais para Cristo, colocar Cristo na sua vida, andar segundo o seu mandamento, segundo, aleluia, a sua ordem, o seu poder, a sua virtude, para poder se reconciliar com o próximo. Porque se não houver reconciliação, não há salvação. E a reconciliação de Deus, ou de Cristo com o mundo, veio a partir do seu sangue derramado. Ele não devia nada por nós, nada. Ele não precisava derramar uma gota de sangue. Jesus não tinha qualquer necessidade de ser levado ao martírio, de apanhar, de ser cuspido, de ser entregue aos malfeitores, de carregar uma cruz, de ser xingado, de ser maltratado, ofendido, de ser julgado injustamente pelos homens, de ser trocado por um ladrão chamado Barrabás na hora da crucificação. Nada disso ele precisava fazer. Mas a Bíblia diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, ou seja, somos representantes, representamos aqui um governo de Deus. Somos embaixadores de Cristo, da parte de Cristo, que como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí está a justiça de Deus. Isto é igreja, irmãos. Igreja é reconciliação. Igreja é trazer reconciliação, é trazer o pecador para dentro. Aleluia. Igreja é convencer o homem do pecado, deixar que a pessoa possa entender, compreender que foi derramado na cruz o sangue por ele, o sangue do Filho de Deus. A igreja é o povo das nações, somos os eleitos. E é interessante, meus irmãos, que Paulo, então, escrevendo na carta aos Gálatas, ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, Paulo não queria glória para si, Paulo não queria representação para si, ele não queria destaque, ele não queria honras, mas tudo o que ele queria, meus irmãos, era falar de Cristo. Tudo o que ele queria era mostrar a Jesus, era mostrar a Cristo. O significado principal de sermos a igreja está exatamente no fato de que a obra salvífica de Jesus Cristo está em nós. A cruz em si não tinha valor, meus irmãos, a não ser para a morte. A morte utilizava-se da cruz para vituperar, para humilhar, para constranger a humanidade. Mas foi sobre ela que o Filho de Deus foi vitorioso, pois ele venceu o domínio da morte, meus irmãos, e deu a sua vida eterna por amor a mim e amor a você. A cruz não tinha valor, aleluia. A cruz, o valor da cruz era para o mal, o valor da cruz é para que Satanás se aproveitasse disso para ceifar as vidas. Mas naquele dia Satanás foi um derrotado, aliás, ele já é um derrotado desde que ele é Satanás, e naquele dia ele achou que ele havia vencido a Cristo pela morte. Naquele dia ele achou que, tirando o fôlego de vida de Jesus, ele não voltaria, ele desceria para as profundezas. Mas a Bíblia nos mostra que ele venceu a morte, ele ressuscitou. Aleluia. Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 15, verso de número 51, diz assim: que eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha aí o mistério da graça de Deus sobre nós, porque convém que isto que é corruptível se vista de incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista de imortalidade. Você deixará este tabernáculo, este corpo, para assumir um corpo incorruptível e imortal, como Cristo também fez. Aleluia. E quando, e diz ainda está assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos têm a graça de Deus aqui nesta noite? Aleluia! A graça de Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi através dele, meus irmãos, que vencemos a morte e o pecado. A morte tinha como aguilhão o pecado, mas a morte, ela foi vencida, ela foi tragada na cruz de Cristo. Glória a Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando o irmão estava lendo, o presbítero Adilson estava lendo ali em Mateus capítulo 16, e falando ali, quando Jesus se apresenta e falando a Pedro, né, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Pode acontecer o que for, meus irmãos, pode mudar o que for, pode vir guerras, pode vir terremoto, pode vir crises econômica, pode vir, meus irmãos, ditadura, pode vir qualquer coisa, pode levantar Nabucodonosor, Babilônia, pode levantar a Síria, pode levantar, meus irmãos, o pior dos demônios sobre a terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E eu creio nesta palavra. Isto é promessa de Deus. Não sou eu que estou dizendo. É promessa de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Vai destruir tudo. Mataram lá na África, estão matando milhares de cristãos. Estão matando milhares, queimando, tocando fogo, sacrificando, derrubando o templo. Na China já são dezenas de anos de perseguição. Em países muçulmanos, o Islã hoje é a segunda maior religião do mundo e a que mais cresce na Europa, meus irmãos, né? O berço do protestantismo é o lugar onde mais cresce o islamismo, e a igreja está sendo perseguida de todas as formas, mas não tem problema não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia. Satanás só vai até a porta. Satanás, ele só tenta até aqui, mas quando chega até o certo limite, Deus falou: daqui para frente é minha igreja, aqui você não entra, aqui você não faz, aqui quem age é o Espírito Santo de Deus. Aqui tem crente, aleluia. Onde tem crente tem poder, onde tem poder tem dons, e onde tem dons tem obra de Deus. Aonde tem obra de Deus, o reino de Deus domina. O Espírito Santo salva, o Espírito Santo reconcilia, o Espírito Santo restaura, o Espírito Santo muda a vida, aleluia. O Espírito Santo levanta o caído, a igreja continua andando, aleluia. Como diz aquele hino, a igreja segue caminhando, a igreja segue caminhando. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 7 a 10, Paulo diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Não tem para onde fugir, é o propósito dele, é ele que revelou, foi ele que fez, foi Deus que escolheu, foi Deus que levantou este povo. Israel não cumpriu a sua parte, Israel rejeitou, mas Deus levantou a igreja, Deus levantou um povo escolhido, aleluia, para ser sacerdócio real, aleluia, para ser nação santa, aleluia, para ser, meus irmãos, aleluia, o atalaia deste mundo, para levantar a bandeira de Cristo, para levantar a bandeira do Evangelho. Ele está aqui, meus irmãos, isso se cumpriu em nossas vidas. Não importa se as coisas que estão acontecendo são celestes ou terrenas, aleluia, ele é que está fazendo, ele é que está cumprindo o propósito dele, e aleluia, e ele está aqui nesta noite. Isto é igreja. Então, meus queridos, é interessante porque Deus então olhou para o mundo depravado, destruído no pecado, entregue às suas falências espirituais, incapaz de cumprir a lei de Deus. A humanidade estava condenada pela morte, a morte estava sacrificando o mundo por causa do pecado. O próprio povo escolhido de Deus não conseguia escapar da morte por causa da idolatria, por causa da desobediência. O povo de Israel, por muitas vezes, teve que ser chamado a atenção por profetas e sacerdotes, e teve que ser colocado no prumo, porque Deus assim fazia. E o pecado, então, meus irmãos, ele estava na destruição do maior propósito da criação, que é o homem. Quando nós olhamos para a história da igreja, dos primeiros séculos,
Paulo está escrevendo no primeiro século da igreja, portanto é o nascedouro da igreja. Os segundo e terceiros séculos, então, é a era dos apologistas. Do quarto e quinto século em diante, a igreja, então, ela vai entrar no chamado período medieval. E neste período medieval, a igreja cristã, ela se romanizou, ela se misturou com o Estado romano. E houve uma decadência espiritual muito forte. E esta decadência espiritual levou ao afastamento da palavra de Deus, da palavra da verdade. Apesar de que muitas coisas boas também ocorreram neste período, como por exemplo, o cânon que nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, que nós podemos hoje desfrutar, ela começou a ser unificada, ela começou a ser, enfim, colocada organizadamente a partir deste período da Idade Média, onde as cartas escritas no grego, livros históricos, proféticos, juntamente com a Bíblia hebraica, sendo então traduzida para o latim, a língua romana, estava sendo organizada para que nós cristãos pudéssemos desfrutar da antiga aliança e da nova aliança. E aí, porém, esta Bíblia ficava na dependência do clero da igreja romana. A decadência da igreja deste período, da era medieval, levou à corrupção, levou à degradação, à imoralidade. Os templos eram muito bonitos, muito luxuosos, os seus líderes eram muito bem vestidos, tinham muito estudo, grandes teólogos, talvez, escritores, homens importantes, mas não havia transformação de vidas das pessoas. Fora das igrejas, fora dos templos europeus, estava ali a prostituição, a jogatina, os vícios. A igreja era incapaz de transformar a vida do homem. A igreja de Cristo, que foi constituída com este objetivo, era incapaz, na Idade Média, de transformar a vida das pessoas. Mas as pessoas, por medo do inferno, por medo das penas do inferno, seguiam para os templos, acreditando que somente fazendo suas penitências, fazendo seus rituais, cumprindo as suas regras, de acordo com o que era ensinado pelos sacerdotes da igreja cristã romana, eles estariam livres do pecado e livres do inferno. E talvez, se fossem para o inferno, também teriam um período de purgação, de purificação dos seus pecados. E depois, provavelmente, com alguma indulgência, diminuísse o seu período e fosse para a eternidade do paraíso. Este período durou quase 1000 anos, e no século XVI, quando as coisas pareciam estar muito, mas muito ruins, a crise era muito grande, e quando o Império Romano já havia caído, e quando parecia que havia uma escuridão terrível para o cristianismo, no século VII surge o islamismo, e esta religião, que também tem origem no Antigo Testamento, também tem como fundamento o Antigo Testamento, né? Porque eles também se consideram filhos de Abraão. Eles crescem a ponto de que no século XVI eles já são um império, chamado Império Islâmico, e eles vão lá e destroem o Império Romano. Tomam Constantinopla, a capital do Império Romano, que hoje é Istambul, transformam na capital do Império Islâmico. Surge o Império Turco-Otomano e toma toda aquela região. Mas, irmãos, como a igreja ela não está submetida aos poderes deste mundo, Deus começa a levantar homens capazes, Deus começa a levantar, e não, irmãos, não é um grande movimento, não começa a levantar homens muito fortes, muito poderosos, não, são pessoas do meio da igreja, começa a levantar homens, líderes, para dizer, esta igreja, ela precisa voltar ao Evangelho. Esta igreja precisa voltar à palavra de Deus. Esta igreja precisa voltar àquilo que Paulo disse, aquilo que Jesus disse, aquilo que Pedro ensinou, aquilo que Tiago ensinou. E homens como o monge Martim Lutero, que era da igreja romana, então
faz as suas 95 teses. Depois outros vão seguindo o mesmo caminho, vão entendendo que há uma necessidade de reformar esta igreja, há uma necessidade de voltar. Zwinglio, por exemplo, em Zurique, na Suíça, ele retira tudo de dentro dos templos, tudo que ele pudesse imaginar que representasse algum tipo de ídolo, ou qualquer imagem, qualquer foto, qualquer quadro, arranca tudo, pinta tudo de branco e fala, ó, a única coisa aqui que deve dominar dentro desse templo é Deus, é Jesus. Aleluia, nada, nenhum enfeite deve ficar aqui. Depois João Calvino, francês, vai para, tenta convencer o rei da França, não consegue, se refugia na Suíça, também na região de Genebra, escreve as Institutos da Religião Cristã e também vai fazer ali uma fundamentação muito bem feita sobre a Bíblia Sagrada, agora segundo uma visão reformadora do Evangelho. John Knox, na Escócia, depois o movimento na Inglaterra. Após o movimento na Inglaterra, o movimento puritano vai ser muito importante para criar bases e fundamentos para a pregação do Evangelho. E assim Deus vai levantando homens e mulheres de Deus para que a visão da igreja ela se descortine, para que a fumaça seja retirada, para que a corrupção se afaste, para que, meus irmãos, aquela hierarquia estatal que foi criada dentro da igreja seja retirada, para que o poder dos homens seja substituído de uma vez por todas pelo poder de Deus dentro da igreja. Aleluia! Deus vai crescendo esta igreja, Deus vai levando o homem para pregar os evangelhos, outros homens se levantam, aleluia, os batistas no século 17, principalmente na Inglaterra, homens como John Edwards, homens como John Wesley no século 18, aleluia, inconformado com a sua condição de salvação, começa a pregar o evangelho para todas as pessoas que estavam fora da cidade, e aí vem o movimento metodista, no século 19 vem o movimento avivalista, os primeiros despertamentos, os campos, meus irmãos, onde os homens se juntavam, as mulheres de Deus para orar, pregar durante dias, e para que houvesse um movimento de transformação de vidas naquele lugar. Deus começa a fazer uma grande obra no mundo. A igreja, meus irmãos, agora está mais uma vez tomando o seu lugar, aleluia, o lugar do poder de Deus, o lugar onde o Espírito Santo, ele domina sobre a terra, aonde a igreja entra, aleluia, tem que ser transformado, o homem é transformado, famílias são transformadas, aleluia, a crise vai embora, a corrupção vai embora, aleluia, governos são transformados, e é esta igreja que nós cremos, a igreja que Deus instituiu, a igreja da graça, a igreja do amor, a igreja da espiritualidade, a igreja do avivamento, é esta igreja que está aqui nesta noite. A igreja que levou a nós, a Assembleia de Deus, de avivamento, de despertamento, de pregação do Evangelho, de levar a palavra, de levar a graça de Deus, de fazer conhecer a graça de Deus, de sair do templo, de ir nas casas, de ir nas praças, aleluia, de ganhar almas, de visitar, aleluia, de pegar aquele que está caído e levantar, aleluia. É esta igreja, a igreja da graça de Deus. É o mistério da reconciliação. Quantos tem aqui o mistério da reconciliação? Este ministério da reconciliação, este serviço, este ministério que Deus te deu, ele é para ser usado, ele é para ser utilizado como instrumento nas tuas mãos. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 14, Paulo diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Deus te deu uma herança,
Deus selou o teu nome, Deus te deu uma garantia, você é herdeiro desta herança, aleluia. O dono da herança já morreu, já entregou a sua vida na cruz, já está garantida, aleluia. Ele é o garantidor da herança, ele era o dono, ele estava com ele todas as riquezas da sua glória, estava com ele todo o poder, estava com ele todas as potestades celestiais para combater o inimigo, aleluia. Ele é o dono desta herança, ele é o construtor das moradas celestiais. Foi ele que venceu a morte, foi ele que desceu ao inferno, tirou as chaves da morte, ele que venceu para que salvasse a tua vida. O dono da herança está aqui nesta noite, o dono da herança é Jesus Cristo, aleluia. Deus nos abriu uma porta de salvação, aleluia. Ele primeiro se revelou a nós, depois se revelou o seu Filho Jesus Cristo, portanto nós somos atraídos aí aos seus braços. Deus nos recebeu como filhos sem nós merecermos, porque Ele nos alcançou pela graça, e a sua graça nos proporcionou a bênção de sermos a igreja do Senhor. É graça, é graça, é graça, é graça, aleluia. Salvação é graça, salvação é graça, é dom de Deus, aleluia. É graça, meus irmãos. Sem a graça você não estaria aqui, sem a graça eu não estaria aqui. Quem de nós somos merecedores de estarmos aqui sentados nesta noite? Quem de nós somos merecedores de estarmos aqui nesta igreja, neste lugar, para pregar a sua palavra? É só pela graça de Deus que nós estamos aqui nesta noite. E assim, meus irmãos, eu termino esta palavra e agradeço a oportunidade, e espero que você entenda que só pela graça de Deus você está aqui nesta noite. Se você ainda não recebeu a graça, hoje é dia. Hoje é dia de receber a graça de Deus. A graça de Deus te alcançou de uma tal maneira que ela te tirou da tua casa e trouxe você até aqui hoje. Eu não conhecia esse evangelho, hoje você conhece, a graça te alcançou. Eu não sabia que Jesus era assim, hoje você sabe, porque a graça te alcançou. Aleluia. Eu não sabia que um só morreu por todos, e quando ele morreu, todos aqueles que se reconciliam com ele também morreram naquela cruz. É porque a graça te alcançou hoje, é por isso que você está entendendo isso. Você só vai compreender porque a graça te alcançou. Ele te amou primeiro, Deus te amou primeiro, por isso Ele te alcançou nesta noite. Aleluia. Não deixe de se reconciliar com Cristo, em nome de Jesus.